Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que o Sindicato dos Engenheiros dá as boas-vindas a todos, esperando que aproveitem esse painel para conhecer e debater as propostas do uso do carvão mineral gaúcho no desenvolvimento sustentável. Completando 73 anos recentemente, em junho, o SENGE vem trazendo ao debate questões ligadas à engenharia, contribuindo de forma efetiva para a adoção de novas posturas e novas técnicas, para o fortalecimento profissional e para a construção de políticas públicas em prol da sociedade. Os temas trazidos ao debate nos painéis de engenharia resultam no valioso trabalho do Conselho Técnico Consultivo desse sindicato, integrado por especialistas nas mais diversas áreas da engenharia e coordenado pelo nosso engenheiro Vinícius Galeazzi. Meu nome é Paulo Machado, estou fazendo, às vezes, de mestre de cerimônia, e queria agradecer a presença de todos, mesmo com um tempo não muito favorável ao nosso deslocamento em Porto Alegre, e a presença de vocês vai ser por demais, vai coroar esse nosso evento de êxito, com certeza disso. Quero agradecer a presença das autoridades e representantes das organizações. Para formar a mesa de abertura do evento, eu chamo o presidente do Sindicato de Engenheiros, Alexandre Vomo, nesse ato representado pelo presidente do Conselho Técnico Consultivo, o coordenador, o nosso engenheiro Galeazzi. Por favor. A secretária Ana Pellini, que também está convidada para compor a mesa, está presa no trânsito. Convido o secretário de Minas e Energia do Estado, Lucas Guedec, nesse ato representado pelo senhor Carlos Augusto Almeida. Da mesma forma, o Leonardo Dias também está com problema de trânsito também. O presidente do Conselho Regional de Engenharia, o CREA, o senhor Melvis Barros Júnior, por favor. O superintendente regional do Departamento Nacional de Produção Mineral, Sérgio Bizarro. Também não vem. E o superintendente regional da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, José Leonardo Silva Andreotti. Neste momento, eu dou a abertura oficial do evento, chamando para fazer um pronunciamento o coordenador do Conselho Técnico Consultivo, Vinícius Galeazzi. Muito boa tarde a todos. É satisfação saber da presença de todos os senhores aqui. Este sindicato dos engenheiros do Rio Grande do Sul tem feito pelos seus profissionais, associados e não associados, e tem feito também pela engenharia, de modo geral, do Rio Grande do Sul. Tanto ao que diz respeito à valorização dos seus associados e dos engenheiros no Rio Grande do Sul, como a questão de trazer a engenharia como discussão, como motor de desenvolvimento necessário para este Estado. E assim, dentro do Sindicato dos Engenheiros, que tem esse papel que está cada vez mais presente na sociedade gaúcha, nessas discussões importantes para o nosso desenvolvimento, dentro do SENGE, o Conselho Técnico Consultivo reúne 14 profissionais que mensalmente se reúnem para discutir questões básicas da engenharia e do desenvolvimento. Este Conselho Técnico Consultivo, ele tem trazido e discutido problemas importantes e dos quais eu trago aqui as principais propostas que este Conselho tem trazido ao longo do tempo, digamos assim, nos últimos 5 anos, e do qual tem dado desenvolvimento. A primeira dela, quando levantou a questão da venda do Morro Santa Teresa. E, a partir de então, o SENGE sempre está presente no movimento em defesa do Morro Santa Teresa. Desde então, quando fez uma avaliação do orçamento com que o Estado estava vendendo aquele morro. A partir de então, as questões que dizem respeito ao desenvolvimento da regularização fundiária, da recuperação do meio ambiente
e também da realização da inovação da própria fase, nós estamos presentes nesse trabalho pelo SENGE há 5 anos. O SENGE, em dezembro de 2013, a condução do Conselho Técnico Consultivo entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da União, em função de que o governo federal realizou leilão de 12 áreas para a exploração do xisto no país. Dessas 12 áreas, 3 eram sobre aquíferos, inclusive sobre o aquífero Guarani. O Conselho Técnico, sabedor disso, levou o SENGE a levar à Procuradoria uma representação, e essa representação foi em dezembro de 2013. Em julho de 2014, o Ministério Público do Paraná conseguiu sustar não só esses 3, mas as 12 áreas leiloadas. A partir do ano passado, nós temos realizando aqui, né, no SENGE esse seminário, que esse aqui é o 4º, né? Mas já realizamos neste ano, em março, o seminário sobre o pré-sal e na defesa do regime de partilha da exploração do pré-sal, em que a nossa Petrobras controla o que as grandes petroleiras estariam lá explorando. Nós defendemos e continuamos entendendo que toda a sociedade deve se empenhar na defesa do regime de partilha, porque sem a Petrobras lá presente, ninguém controla o uso, a retirada do pré-sal pelas grandes empreiteiras, pelas grandes petroleiras. Infelizmente, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, foi dada essa semana, foi colocado em discussão o fim do regime de partilha. É um desserviço muito grande que o nosso Congresso está fazendo para o nosso país, e gostaríamos de que a população como um todo, as outras entidades, também entrasse no empenho para ver que a gente consiga sustar essa entrega tão fácil de uma riqueza nossa para as petroleiras, para as grandes petroleiras. O seminário do marco regulatório da mineração também aconteceu por indicação e encaminhamento do Conselho Técnico. Ele aconteceu há 2 meses atrás, nesse auditório, trazendo a discussão do marco regulatório da mineração no país. E esse seminário sobre o carvão, nós viemos assim, tratando de desenvolvê-lo há 2 anos. E como mentor desse seminário, o engenheiro Antoniazzi, Luiz Antônio Antoniazzi, aqui na frente, tem trazido essa questão como primordial para discutirmos da importância do nosso carvão para o nosso desenvolvimento, que está aí parado, sem ser aproveitado. 98% do carvão do país está aqui no Estado. E a pergunta que fazemos, por que ainda está onde está? Outra pergunta, há condições de tecnologia que possa aproveitá-lo, explorá-lo, de forma que nem a natureza, nem a sociedade perca com isso, pelo contrário, ganhe? Bom, esse seminário tem esse desafio, vai responder essa pergunta. O que vamos fazer com o nosso carvão? É possível, sim, explorá-lo de forma que a natureza não perca e nossa sociedade ganhe com isso? O outro seminário que que estamos programando é outro assunto que é primordial também, não só para o Estado, para o país, que é a questão que diz respeito à gestão da água. E aí estamos preparando esse seminário para março do ano que vem. Esse seminário está sendo realizado em função, porque uma comissão esteve discutindo e preparando ele. Participam dessa comissão a Nancy Júnior, Luiz Antônio Antoniazzi, Jorge Gavronski, José Alcides Fonseca Pereira, Vitório Orlandi Filho, José Leonardo Andriotti, André Jablonski, Rafael Volking e Vinícius Galeazzi. Esta comissão organizadora vai se encarregar, depois desse evento,
de fazer um registro daquelas discussões que aqui teve, mas no sentido de sair daqui um documento com um propósito de ser levado para a sociedade gaúcha como um alerta ou uma posição deste sindicato, levantando a questão do carvão quanto às suas possibilidades de exploração e quanto também à possibilidade de reerguer o nosso Estado por uma riqueza tão grande que temos aí. Era o que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, engenheiro Vinícius, pelo seu pronunciamento. Quero avisar a todos que esse evento está sendo transmitido para o mundo. Estamos via internet ligados ao mundo. Então, mais um evento SENGE, que o mundo está tomando conhecimento das ações e do trabalho que o sindicato vem fazendo ao longo dos seus 73 anos. Convido agora o senhor Carlos Augusto Almeida para que falar em nome do secretário de Minas e Energia, Lucas Redecker, por favor. Em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Carlos Augusto Almeida, sou diretor de Inovações e Fontes Alternativas da Secretaria de Minas e Energia e também responsável pela área de mineração. Eu queria agradecer, em nome do secretário, deputado Lucas Redecker, que por motivos de agenda não pôde se fazer presente, em fazer parte da abertura dessa 4ª edição dos Painéis de Engenharia, em se tratando de um tema de extrema importância. Eu não digo para o Estado do Rio Grande do Sul, eu digo para o Brasil. Tá? Porque nós, por termos aqui 90% da reserva de carvão do país aqui no Estado, nós temos, com certeza, a segurança da matriz energética. O carvão mineral, ele não pode, sob hipótese alguma, deixar de ser interpretado como a solução do problema energético desse país. Porque nós estamos evoluindo muito na parte de energia limpa, que pega a parte eólica, solar e biomassa, mas são energias alternativas. Essas novas usinas, madeira, que estão sendo autorizadas com fio d'água, elas não têm condições de armazenamento de água devido à parte ambiental. Então, elas não podem, estão submetidas a um limite de geração de energia. As energias renováveis, eólica, elas estão nos dando, em média, de 25 a 30 energia garantida e assegurada. E o carvão? O carvão é 7 dias por semana, 24 horas por dia, e uma energia garantida de 80% a 85%. Se eu estiver errado, me corrija, meu amigo Renato Schmidt. Tá? Então, eu desejo a todos e a todas um grande evento e parabenizando o SENGE por promover esse evento em nome da importância do nosso carvão. Mas volto a dizer, não para o Estado do Rio Grande do Sul, mas sim para o Brasil, através de uma matriz energética. Se vocês tiverem o conhecimento da matriz energética mundial, nós estamos lá com carvão com 30%, energia renovável 1%. Eu não estou aqui defendendo e não estou criticando nenhuma matriz energética, mas no Brasil o carvão hoje está em torno de 3% a 5%. Era isso e agradeço em nome do secretário. Desejo um grande evento para todos. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Convido agora para fazer o seu pronunciamento o presidente do CREA, o engenheiro Melvis Júnior. Por favor, engenheiro. Boa noite a todos. Cumprimento especial aos colegas de mesa, ministro Galeazzi, Antonés, lá tempo de PUC. Muito importante esse tipo de seminário para discutir o carvão gaúcho. Num estado como o Rio Grande do Sul, que hoje importa 50%, em média, da energia consumida, né, e a gente tem um potencial carbonífero para aproveitar, segundo alguns estudos, né, para os próximos 500 anos, e a gente não aproveita, a gente tem que começar a se perguntar o porquê, né?
O Estado passa por uma crise econômica imensa. Só temos uma forma de reverter essa crise, é gerando mais impostos. Tu só gera impostos se tu atrai grandes investimentos. Grandes investimentos não vêm se o Estado não tiver infraestrutura, se não tiver transporte, se não tiver rodovia, se não tiver energia. Então a engenharia ela é o grande protagonista dessa virada do Estado para as próximas décadas, né? Se nós não tivermos capacidade de gerar infraestrutura adequada, o Estado vai continuar a situação pré-falimentar nas próximas décadas, com certeza. E o que me preocupa muito, né, e aí a engenharia tem que ser protagonista nisso, Galeazzi, porque no Brasil é um dos raros países que nós temos um movimento, eu não vou dizer ambientalista, porque ambientalistas todos nós somos, né, mas um movimento ecológico que sempre que tu vai fazer grandes obras estruturantes ou grandes investimentos estruturantes na economia do país, meia dúzia de pessoas surgem das sombras e fazem uma oposição ferrenha. A quem interessa impedir que o Brasil se transforme numa grande potência econômica? E nós, a maioria dos técnicos, engenheiros, muitas vezes ficamos de forma complacente assistindo esse tipo de discurso. Ora, desde a pré-história que o homem se preocupa em armazenar água. Aqui no Brasil se criou um factoide de que as grandes hidrelétricas, né, são prejudiciais ao meio ambiente. Aliás, se não fossem os grandes reservatórios, São Paulo e toda a região do Sudeste, não teria água para beber. Então, cabe à engenharia desqualificar esse tipo de posicionamento que não tem amparo técnico. Quando se diz que uma usina de carvão polui muito, polui, quando tu liga o teu automóvel também polui. Vamos parar os automóveis, vamos andar a pé, de bicicleta, de carroça? Não. A gente está desenvolvendo os motores cada vez poluindo menos. Para isso que existe a engenharia. Né? Uma grande termoelétrica ela polui menos do que os automóveis que circulam numa cidade de 40 mil habitantes. Então nós vamos tirar os automóveis aí do município de 40 mil habitantes porque ele polui tanto ou mais do que uma usina termoelétrica. Então são questões que eu acho que a engenharia tem que começar a pensar e começar a fazer esse enfrentamento. Não podemos mais ter uma visão complacente de pessoas que não entendem e que muitas vezes na mídia vendem verdades que não se sustentam tecnicamente, mas nós, engenheiros, não fazemos esse contraponto. Por isso, Galeazzi, eu acho importante esse tipo de seminário para a gente debater com especialistas, com estudiosos do assunto, e nós temos que ter uma consciência, pessoal. No terceiro milênio, se os romanos, eu gosto de dizer muito, se os romanos dominaram o mundo por 1000 anos com o poder da espada, no terceiro milênio, poucos países nos dominarão pelo conhecimento tecnológico. Então, ou desenvolvemos infraestrutura, desenvolvemos indústria, desenvolvemos conhecimento tecnológico, ou nós vamos ser uma eterna colônia do terceiro milênio, dominado por algumas poucas nações. Acho que a engenharia, como um segmento organizado, um segmento que gera inovação, que gera tecnologia, nós somos um dos poucos segmentos que tem capacidade de fazer esse enfrentamento extremamente duro, mas que vai ter que ser feito. Talvez não seja a nossa geração, seja a geração que está saindo das universidades agora. Agora, esse enfrentamento ele tem que ser feito. Ou nós vamos ser um país que domina a tecnologia, que tem infraestrutura, que se industrializa, ou nós vamos ser uma colônia, uma eterna colônia do terceiro milênio. Obrigado e bom evento a todos. Acabamos de receber a visita da secretária Ana Pellini, que eu convido, por favor, a assumir o assento na nossa poltrona aqui, por favor. Convido o Andreotti, que é o superintendente regional da CPRM, para fazer o seu pronunciamento, por favor. Boa noite a todos. Eu quero começar agradecendo ao Senge pelo convite, em nome da CPRM, e parabenizando por essa iniciativa. A CPRM está ligada intimamente com todo esse conhecimento geológico do carvão mineral do Rio Grande do Sul. Desde a sua criação, em 1969, logo depois a CPRM já começou a trabalhar na exploração mineral, buscando identificar e quantificar e bloquear áreas de carvão.
Tanto é que a CPRM, na época, logo depois de sua criação, era uma empresa de economia mista, solicitou muitas áreas, ela detém áreas ainda em seu poder, e a CPRM, então, desenvolveu muito trabalho. O próprio moderador desse evento, de hoje aqui, foi um dos pioneiros da prospecção de carvão mineral na CPRM. Então, a CPRM está ligada e sempre esteve durante todo esse tempo, em diferentes formas, inicialmente trabalhando com sondagem, e era própria, inclusive, depois contratando também sondagem, na mesma época, depois fazendo estudos de interpretação, durante todo esse tempo, desde lá até aqui, armazenando todo o registro físico de testemunhas de sondagem, que ainda hoje é muito utilizado pelas universidades em dissertações, em trabalhos de conclusão, em teses de doutorado, enfim, em vários trabalhos, o nosso acervo que nos custa dinheiro, nos custa gente, nos custa trabalho, manter, atualizar e cadastrar isso em banco de dados. Ele está lá sendo utilizado e continua gerando informação em prol do carvão mineral do Rio Grande do Sul. Nesses últimos tempos, eu falo nos últimos 2 anos, a CPRM tem se dedicado a preparar estas áreas que ela ainda detém, cujos direitos minerais ainda são dela, para repassar para a iniciativa privada ou para quem se interessar. Então, nós estamos numa fase agora de preparação de editais, de propostas de editais, e que estamos enviando nesta semana, inclusive, para a Secretaria e para o Ministério, enfim, para que ele avalie e coloque, então, em disponibilidade na forma que achar mais apropriada, licitação, leilão, como for. Essas áreas já estiveram, algumas delas, sendo ofertadas há algum tempo atrás, não foram arrematadas, mas agora a CPRM volta, então, a atuar nessa área. Então, o resumo disso que eu quero dizer é que a CPRM está, sim, sempre esteve e continua, nesse momento, envolvida com o carvão mineral. Nós, que trabalhamos na empresa, equipes de engenheiros, de geólogos, nós queremos ver também esse bem mineral sobre o qual nós nos dedicamos tanto tempo sendo aproveitado na forma de explotação. Então é isso, espero que esse evento tenha bons frutos, tenho certeza que vai ter bons frutos, e desejo boa sorte a todos nós aí, que tenhamos um bom evento. Obrigado. Convido a secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a senhora Ana Pellini, por favor. Boa noite a todos. Eu até nem tinha confirmado presença, mas eu fiz questão de dar uma passada aqui para parabenizar o SENGE por mais esse evento, entre tantos outros que ele tem desenvolvido nessas áreas tão importantes aqui para o estado do Rio Grande do Sul. E essa do carvão mineral, então, se soma. Eu vou ficar pouco tempo, só vim aqui fazer uma saudação, mas eu trouxe o ex-secretário do Meio Ambiente, o Wenzel, que é geólogo e que vai ficar aqui no evento, acompanhando, representando a Secretaria e a FEPAM. E quero dizer que Secretaria, FEPAM, que estão atuando como um órgão único, porque eu estou acumulando as funções, ela está debruçada sobre esse tema também. Eu ouvi o senhor falar da história, enfim, da CPM ou CPRM? CPRM. Então, nós também lá temos, digamos, uma história, né, de alguns licenciamentos do uso do carvão mineral no estado, épocas melhores, épocas piores, e agora a gente tem a perspectiva de que se torne, né, mais uma fonte de riqueza aqui para o nosso estado, que tanto precisa disso. Nós hoje estamos passando mais o Brasil está passando uma grave crise, e o Rio Grande do Sul mais aguda ainda sob a ótica do lado financeiro, da ótica do financiamento do poder público como motor de desenvolvimento do estado. Então, a gente precisa muito mais da participação da iniciativa privada como promotora do desenvolvimento. E esse seminário aqui do SENGE tem esse perfil de discutir a matéria, de trazer alternativas, de trazer sugestões, e é por isso que eu quero parabenizar todos vocês e desejar um bom evento. Muito obrigada. Ao ouvirmos os nossos
convidados, integrantes da mesa, a gente pode perceber da riqueza, da atualidade, da complexidade do tema do evento. Vamos passar, então, a desenvolver o nosso tema principal. Eu convido a senhora e os senhores a sentar a plateia. Por favor, sintam-se à vontade. Convido, então, o coordenador e o mediador do nosso evento, José Alcides Fonseca Ferreira. Por favor, José Alcides. Pode sentar. Quer sentar lá, Zé? Porque lá talvez, por causa da luz, lá, sentar lá na ponta, lá fica melhor, eu acho. Isso, passa por. José Alcides é graduado pela Universidade Federal em Geologia, tendo exercido vários cargos de organizações vinculadas ao tema mineral, de mineração, destacando a CPRM e a CRM. Palestrante em eventos sobre o novo marco regulatório do setor mineral. Participou de vários cursos, seminários no Brasil e desenvolveu vários eventos no exterior. Exerceu também, não podemos esquecer, a diretoria desta entidade, do SENGE. Passo a palavra e a coordenação e a mediação do evento ao José Alcides. Boa noite a todas e a todos. Minha satisfação, né, meu prazer de estar aqui mais uma vez, né, tantas vezes na nossa vida, discutindo a questão carvão. A história do carvão no Rio Grande do Sul, ela é muito antiga, ela vem desde o século XIX, né, na história do Império, lá já tem registros. Aqui em Porto Alegre nós temos o ponto turístico, a nossa usina do gasômetro, hoje foi em função da primeira, eu acho que usina no carvão, certamente a primeira, usina de energia elétrica movida a carvão. A nossa Via Fé rio-grandense, as velhas Marias Fumaças eram movidas a carvão. Mas essa história do carvão, ela tem, no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, ela tem uma trajetória oscilante. Ela tem momentos, pulsos de grande desenvolvimento e outros períodos longos de estagnação até de regressão. Só rapidamente para lembrar, durante a Segunda Guerra Mundial nós tivemos um grande desenvolvimento da indústria do carvão, Santa Catarina, principalmente no Rio Grande do Sul, em função das dificuldades de abastecimento internacional com combustível, né? Então, houve tentativas de substituição do carvão. Na primeira crise do petróleo, na década de 70, provavelmente não saibam, grande parte do cimento brasileiro foi fabricado com carvão produzido no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma parcela grande. Bom, e esses são momentos de grande desenvolvimento, e outros em que houve estagnação, que na realidade são a maior parte deles, e hoje nós vivemos um momento bastante difícil. Vou tentar resumir em 2 parágrafos. Primeiro, Santa Catarina, nós temos uma indústria tradicional de carvão, uma grande usina termoelétrica, que é a principal fonte de energia do nosso vizinho estado, e que hoje sofre, apesar de estar funcionando muito bem, como funcionou desde o seu início, gera muita energia, ela está sofrendo o problema da exaustão das reservas de carvão daquele estado, que são declinantes. Então, isso é um fato, já há empresas fecharam já ano passado por esgotamento de reservas. De outro lado, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos abundantes reservas, os nossos recursos do Rio Grande do Sul são cerca de 90%, isso foi nós lá na CPM, com o Andreotti, ao longo de muitos anos, trabalhamos fazendo essa medida cuidadosa desses recursos, que são mais ou menos 90% dos nacionais, mas que, infelizmente, até agora não tiveram um modo seguro, eficiente, economicamente eficiente de aproveitamento. Então, acho que essa é a principal, vamos dizer assim, o motivo, a razão mais profunda desse seminário é nós tentarmos investigar e tentar superar isso, né? Nós temos carvão, temos grandes jazidas e não aproveitamos na medida em que seria possível. E, para isso, a minha avaliação é que nós temos problemas tecnológicos, né? E temos problemas de gestão também, mas não vamos entrar, essa é outra questão a ser debatida, talvez, num outro momento. E problemas tecnológicos. As tecnologias, até então, aqui usadas, não se mostraram eficientes, pelo menos para a geração de energia elétrica. Os palestrantes que vão nos brindar aqui com o seu conhecimento, eles vão, vamos dizer assim, investigar, nos dar a conhecimento aquilo que está sendo previsto, projetado, para que nós, pelo menos a médio prazo, consigamos
ultrapassar essa fase. Então, Rio Grande do Sul, resumo, Rio Grande do Sul, muito carvão e pouca geração. Santa Catarina, uma geração muito eficiente com carvão em declínio. Nós temos que achar uma saída para essas duas questões. E, certamente, eu acho que as pessoas escolhidas, eu participei da gente, quando discutimos qual os palestrantes que nós iríamos convidar, evidentemente, eu acho que foram muito bem, e nós, certamente, estaremos contemplados para termos, pelo menos, uma visão geral do que, pelo menos a médio prazo, a gente poderá ter para superar esses problemas que eu apontei aqui. E só para finalizar a questão ambiental, normalmente as tecnologias mais avançadas, elas são, ao mesmo tempo que mais eficientes técnica e economicamente, são mais amigáveis do ponto de vista ambiental. Normalmente, elas juntam as duas coisas. E inumeráveis países do mundo, ainda durante algumas décadas, nós vamos defendendo o carvão, como a África do Sul depende, a Austrália depende, a Polônia depende, essencialmente, esses três que eu citei, mas alguns outros dependem em grande parte, como os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, a Rússia, a China, sem nem falar na China.